O cabelo mais bonito. Tá tudo ceboso. Hoje eu fiquei na obra o dia inteiro. E aí, Bom, tudo bem, querido? Vestido a caráter Tá hoje. atendendo aqui. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Senta aqui. Nem boiada. Pra você. O que é isso? Pra você, presente. Nossa senhora, isso aqui é Joe Wader. É, tá novinho isso daí. Nossa, é chinês. É chinês. Chinês ou japonês? O cara falou que era japonês, mas acho que é chinês. Chinês. Você tinha visto as fotos lá, você falou que era É, chinês. você está me dando Meu isso aqui, não? Deus do céu, isso é uma joia Claro que é. raríssima. Não, é verdade? Sim, André, Nossa, claro. olha pessoal, olha que eu ganhei aqui do gorila. Nossa senhora, na caixa. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Como a expansão do Wader era grande, né, É. cara? Visionário, em chinês, pô. 1990. Cara, olha. Pena que não dá pra ler as coisas. Não, né? não dá. Mas dá pra colocar no tradutor também. É, dá. Mas eu comprei um lote lá de colecionador Então, de algumas é. coisas. E Pô, veio- peraí, isso aqui eu saquei. Para! Traduz pra nós. É, por o ciclo favor. de Krebs. É. Aqui a, O ATP, aqui a né? célula, já, ó, ciclo tricarboxílico. É bom também. Não, mas eles, que legal, cara. Então, Ensina ele é tudo divulgando- Você mesmo. viu isso em 1990, né? É, e Divulgando- lá, né, do outro lado. Divulgando o trabalho. Olha ali, os gastos oxidativos musculares, a cadeia dos NADs e FADs bem, já. aqui, ó. O Mário Muito só de olhar a legal. imagem ele já consegue. É, a gente saca mais ou menos. Isso aqui é o treinamento, ó. Aqui ele tá falando do consumo. Primeiro de consumo de creatina, fosfocreatina, aí depois glicose e gordura. Aí os picos. Tá vendo? Muito legal, né, Você cara? chinês. É, aqui, ó, deve ser as questões das cargas e repetições, É, aqui, ó, tá RM, vendo, né? ó? É, aí que legal. Ele mastigou o livro e divulgou. Muito legal, cara. Três empresas entrou na China quando ela caiu. Quando caiu, assim, não caiu do comunismo, né? Mas fez uma abertura pro Ocidente. Coca-Cola, uma indústria de pavimentação e Joe Wader. O Joe era forte, né? Pô, entrou, cara. Entrou nesse grupo, ele entrou um grupo seleto, né, meu? Na China, Japão, Japão. parece que foi também lado da Europa ali, né? Todo a Ásia. Austrália. Ele entrou na época que estava iniciando a. Olha as flexões de lombar, né? Então, iniciando a. Não quebra do comunismo, né? Mas eles abriram para as empresas. Tanto é que tem Coca-Cola. Cara do céu, isso aqui é uma joia. Olha, Explica tudo, coração, parte nervosa. legal, né? E é bem o que os chineses gostam, eles gostam dessa parte, eles são cara minuciosos do com céu, isso. eles fizeram uma coisa para eles, olha. É. O Joe Wader, tá vendo? Olha. Então, aí os caras falavam, a FBB é uma empresa. Uma empresa, cara, divulgou o esporte no mundo, olha isso. Tudo certinho. É o que você falou, o chinês gosta dessas coisas, viu? É. Dos detalhes dos Detalhes dos pontos, de pontos. coluna, eles veem tudo, cara. Cara, Ele não poderia fazer uma coisa talvez brutal, cara, vai pra minha coleção senão isso não aqui. absorve na cultura. Eu tô abismado porque é uma coisa com uma. Ele tá com uma qualidade boa, É, né? tá, esse Já aí tá é o mais novo. novo, o livro mais novo que tinha era esse daí. Você comprou de uma pessoa que tava. Sim, de um rapaz que estava vendendo um lote, ele falou que a avó dele estava doente, ele tinha uma coleção de algumas revistas e livros. Aí ele mostrou isso aqui, eu falei, pô, japonês, cara, eu pensei que era japonês, né, porque ele tinha me falado que era japonês. Eu falei, eu vou comprar, mesmo assim eu comprei o lote inteiro. Pra dar uma ajuda. É, uma ajuda e porque eu gosto pra ele, também, né? Também é boa, mas é bom ter. Você sabe que eu tenho isso aqui em espanhol, essas Esse workbook publicações, aí? que é na Espanha quem toma conta, na Europa é o Santoja, Rafael Santoja, que hoje é o chefe da FPP, que era um braço direito do Ben Wader lá na Europa. Ele divulgou demais isso aqui, né, esses grupos. Eu tenho vários que eu vou comprando, chega junto, você fala, puta, outro. Então ele tinha da Europa inteira, mas assim nunca vi, olha. Que legal. Que material, obrigado, viu, Que Júlio? isso, André, eu que agradeço. Muito, olha a capa, coisa boa. Aí o rapaz falou assim, eu compro coisas do Joe Wader. E eu ouvi falar que meu amigo falou que você tem uma assinatura num livro do Joe Wader. Eu falei, tenho, mas não está à venda. Mas eu não ofereci, nem precisa.
se ele te oferecer teu dinheiro não é importante para mim. Jura que você não vai vender? Eu falei, não, mas você não fala, eu vou falar um preço para você vender, para não precisa falar. Nem quero saber. Ah, não, porque... Não, e o cara, você vê que ele fui ver o Instagram dele, ele tinha uma condição assim. Não estava preocupado, ele tinha algumas coisas, mas cara, se eu falar eu vou. Tem coisas que não tem valor financeiro, né? Não, ainda mais pra você, André, que já vem com uma coleção. Seu pai já colecionava as então, coisas? já tem já, então eu só enriqueci ela. Aí assim, como que é? Eu conversando com o Eugênio Koprov esses dias sobre essas coisas, faz tempo que ele está conversando isso aqui. E aí ele falou assim, André, o Gerson morreu quando? Ele morreu em 2010. Você lembra quando ele faleceu, você me deu uma coleção de revistas da Força e Saúde que faltava para minha coleção? Quem vai morrer sou eu agora. Eu vou te entregar essa coleção para você guardar para mim, que você tem 22 anos mais novo que eu. Eu vou primeiro, porque eu vou guardar para você, porque eu tenho medo de acontecer o que aconteceu com o meu amigo do Rio de Janeiro. O cara tinha uma coleção, né, de coisas antigas assim, de 25. A mulher não via a dimensão daquilo, ela colocava na gaiola para não sujar o chão, o canarinho, o alpiste, sabe, que você põe um papel, entendeu? Pôs um monte, então você vai guardar, por favor. Guarda pra mim. Não, porque pra gente, como tem uma importância, já pra quem não treina, não vê o valor nisso. Não vê o valor nisso. É diferente. Não vê o valor na situação. Eu abri um livro outro dia lá dessas sequências do Rafael Santoja, tinha uma assinatura, era um livro da Beth Wader. Tinha uma assinatura da Beth Wader e do Ben Wader. Caramba, o Laércio Martinez, que era o cara que fazia essas pontes lá fora com a FPB. E ele comprava o livro e conhecia a pessoa, então ele fazia uma dedicatória a ele. Mas eu pergunto, André, que nem esses Wordbook aqui do Wader, chegou a ser lançado aqui no Brasil, em português? Em umas revistas muito pequenas. Não chegou a ter isso aqui. Chegou dessa qualidade, né? Assim, rico assim, teria condições de ter. Claro. Acho que faltou algum incentivo daqui, ou uma boa vontade aqui para se unir lá. É porque também o esporte aqui no Brasil, se você for olhar 20, 30 anos atrás, não chega nem perto do potencial de hoje, né? Da popularização de hoje. Então, esse homem, Martinez, que é um fisiatra de Campinas, ele já era amigo do Gerson Dória lá, de fisiculturismo. E pelo contato que ele tinha, ele, na época do militar, ele conseguiu ir lá fora e oficializar, colocar o Brasil na IFBB, na International Powerlifting Federation, na World Amnesty, o braço de ferro. Ele levou, graças ao apoio que tinha do Ministério do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, feito pelos generais, ele prestava conta. Eu fui para a Suécia em 80 com dinheiro do governo. Acho que foi a única vez na minha vida que eu fui de graça para um campeonato. Caramba. Porque tem essa verba, fizeram uma seletiva, dá para levar o André, dá para levar esse, levou 3 no powerlifting, levou 2 no bodybuilding e levou 5 no braço de ferro. E levou 3 mulheres para o Mundial de Powerlifting. Foi a primeira vez que ele levou, porque ele pagou a unidade das federações, tinha direito a entrar, o Brasil entrou, começou a competir. Começou a ter um retorno. Uma pena que não propagou dessa maneira. Não propagou para poder chegar nesse ponto. Porque esse é o ponto, eu acho que é o ponto cultural, né? Que todo mundo tem acesso a uma banca de jornal, Deveria ser o mínimo, né? Treino de book, o que é isso aqui? Né? Uma informação. Entender, né, qual é a biomecânica dos movimentos, também você saber cada músculo, onde está. Então, é uma informação valiosa, é uma bíblia. Uma bíblia pro cara, a bíblia do bodybuilder, assim, o cara vai ler uns primórdios do negócio, começar, vai se interessar, se eu agachar assim, se eu fazer assim. Formação básica, né? Formação básica que ele teria, que os países não têm. Então é isso. Você não deu certo com a gravação? Obrigado. Eu tava comendo, né? Aí o Marcelo tava conversando. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero agora fazer um off, né? Eu tava pensando em competir agora há pouco, né? Mas aí eu vi que foi pra junho, eu falei, vou tentar subir de peso, né? Vou aumentar um pouco mais a alimentação, mas não falei nada. E ela normalmente faz minha comida. E eu comendo a comida normal, aí depois ela chegou pra mim e falou, você não percebeu? Eu falei o quê? Ela falou, coloquei mais meio copo de arroz na sua comida. Meio copo? Mas meio copo, vai dar o quê? Umas 400 gramas 400 por aí? 400 gramas de arroz, porque é aquele... Meia panelinha. Meia panelinha. Aí Em casa coloca um
copo? Come a Lídia e o Gregório, eu como um pouco, Eu tava comendo um copo e meio, mais ou menos. por refeição. Quer dizer, batata inglesa pra você então não vai. Não, batata fica legal. inglesa, por exemplo, feijão também não vai Feijão pra mim. também não vai. Ervilha, lentilha. Gás, demais. Essas proteínas vegetais é difícil eu me dar bem. Só cereais como arroz, levedo de cerveja eu consumo bastante. E carne branca normalmente, peixe e frango. Aí quando eu como uma carne vermelha gordurosa, aí eu tendo a não jogar muito carboidrato, eu jogo mais vegetais. Sim. Os carboidratos complexos, fibras. Essa digestão. Porque se eu pego um arrozão e jogo, por exemplo, um contrafilé, demora pra digerir, demora. Olha, muito. E o arroz que você prefere, tem algum? Tem, claro. O arroz que eu mais comia era o arroz parbolizado, né? Que fica entre o arroz branco e o integral. O branco não tem quase fibra, né? A gente sabe que é só o germe. Então, e o integral eu demoro um pouco para digerir, porque ele tem muita fibra. Então, fico parbolizado. Aí depois, com o tempo, eu descobri o basmate. Sim, basmati. Um basmate, pra mim, é o melhor. É o melhor pra você. Digere mais rápido, tem mais proteína o basmate que outros arroz. E o índice glicêmico é baixo, porque ele baixo, tem uma 50 e mudança pouco. na molécula dele, né? 50 e pouco. E ele é um arroz indicado para quem tem pré-diabetes, diabetes tipo 2. Só que aqui no Brasil ele é muito caro. Muito caro, difícil de achar. Gordinho. Isso, onde eu encontro, sabe onde que é? Você não vai encontrar porque eu acabei com todos. Eu sempre vou encontrar. Pô, comendo desse jeito, Mas é lá no Açaí. Vende o arroz basmati da Urbano, 1 quilo custa R$18. É isso mesmo. E os americanos passam, recomendam. Eu peguei um pessoal aí, etc, eles põem lá arroz basmati. O segundo ele come arroz basmati, Isso. por exemplo. Ele digere muito mais rápido, muito mais rápido. Então, isso que é interessante o pessoal entender. Apesar dessa questão que ele coloca da digestibilidade, como é que a gente pode dizer? O índice glicêmico é baixíssimo, porque ele tem essa mudança meio que genética na conformação, né? Mas então, explica pra gente. na hora de entrar, ele vai elevando, não libera com tudo a insulina, né? Sim, é isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria que você explicasse o que o índice glicêmico acaba... o que ele acaba... como é que a palavra, desculpa? O que ele acaba fazendo no corpo. Se o índice glicêmico é alto ou baixo, entendeu? Então, o índice glicêmico, para não sair filosofar muito, ele vai mostrar o quão rápido entra a glicose na tua corrente sanguínea vai subir. pela absorção intestinal. E a insulina vem no feedback para baixar isso daí, ele se autorregular. Então o que acontece? Dependendo, no meu ver, do teu tipo físico, na tua periodização de treino, se você está indo para um campeonato ou não, depende de diversas variáveis, vários fatores, de repente você vai selecionar esses alimentos com menor, médio ou maior índice glicêmico. E quando você vai colocar, o quanto você vai colocar também. Sim. Então, por exemplo, para a gente fazer a ressíntese de glicose, de glicogênio, no pós-treino, É melhor índice glicêmico alto. exato, entendeu? Então, por exemplo, tem muita gente, gorila, que usa farinha de tapioca logo de manhã ou assim, de forma aleatória. E ela tem um índice glicêmico 100, né? altíssimo. Praticamente igual um pão branco. né? Exato. Então, assim, era legal, só que às vezes não dá tempo de jogar no pós-treino. Seria a melhor opção, realmente. Porque assim, ao meu ver, você me corrige se eu estiver errado, mas quanto mais a gente estimula a insulina, mais a gente vai estimular o IGF, que é um dos mais importantes aí pra gente gerar o crescimento muscular, né? Isso, o que acontece, ó? A insulina atua também nos receptores de tirosinoquinase, né? E ela tem alguns papéis. Ela tem o papel que a gente chama genômico e não genômico. O não genômico é quando eu não preciso que ela leve um tempo para fazer uma transcrição no núcleo celular. Então, quando que a gente usa ela para isso? Quando a gente precisa pegar o GLUT4, fazer subir na membrana, pegar a glicose e puxar para dentro da célula. Então, isso é rápido, certo? E o efeito genômico, ele é já mais retardado. Então, tem uma cascata de sinalização até ela fazer a leitura lá do núcleo para síntese proteica. Então, ela faz síntese proteica, mas ela também faz divisão e seleção celular. Sim. Entendeu? E nisso de puxar também, ajudar aminoácidos a entrarem na célula, ela otimiza a função do IGF-1.
Então o IGF-1, para ele funcionar bem dentro da célula, ele também precisa de aminoácidos dentro da célula. Se você der IGF, mas uma dieta pobre em aminoácidos, não funciona bem o anabolismo. Né? Não, porque os aminoácidos, eles têm papel também, hoje em dia se estudou, em ativar certas moléculas que conversam dentro da célula para fazer síntese proteica. Então, às vezes você pode ter IGF, mas você não tem aquele volume de aminoácidos dentro da célula, você não liga certas moléculas, não ativa para coincidir e fazer bem essa questão aí. E agora, voltando para as células satélites, a insulina, bem como o IGF, etc., eles fazem a proliferação, a diferenciação e a maturação da célula satélite, que vai recuperar a gente. Sim, né? Elas vão pro corpo inteiro, né? Ela é um coringa, né? Ela pode funcionar de qualquer maneira para recuperar ou fazer o corpo crescer, né? Exato. Agora, ela é o hormônio mais anabólico que existe, a insulina. O problema é que ela também engorda. Sim, ela vem com gordura junto, né? Vai ativar enzimas que vão puxar. E tem outra coisa também interessante, porque a gente vê muito fisiculturista que utiliza a insulina para estar crescendo, mas também ele acaba... Os maiores receptores de IGF estão no coração e na parte baixa do intestino, nas vísceras, né? Por isso que muito cara fica com a barriga... organomegalia. Isso aí. Aí vem coração aumentado, fígado, etc. E a gente perde a linha de cintura. E aí tem que dosar isso daí. Então o que acontece? No meu ver, você precisa da glicose, precisa do glicogênio como anticatabólico, precisa dessa energia para fazer síntese proteica, recuperar a célula, precisa da insulina. Mas se você casar isso com muito IGF, quem usa, come, vai acabar tendo hiperplasia, aumento do volume de células nos órgãos. Você diz aquele cara e a gente não vai ter aqui, e aí fica... Sim, entendeu? O efeito Spider, né? Não acompanha. Que os braços parecem ficar compridos e aqui fica muito grande. Ele fica menor. Assim, não, entendeu? Agora, em um processo mais controlado, dentro de uma periodização, eu acho que só tem que saber estimular, entendeu? Eu, até por causa da minha idade, eu tenho medo da pele ficar grossa, estragar a linha de cintura, procuro jogar a maior parte dos carboidratos cercando os meus treinos, entendeu? Eu também. Eu assim, minha primeira refeição, ela se constitui mais de carboidratos complexos, vegetais. Mas você treina de manhã, geralmente? Eu faço treino de pose, é uma coisa mais leve. Mas você dá aquela estimulada, entendi. Eu acordo em jejum, faço meu treino de pose, se eu tô em preparação eu faço um cardio e depois eu faço minha primeira refeição, mas ainda assim de carboidratos mais complexos e proteínas. No caso, ou eu jogo ovos inteiros ou eu jogo uma proteína branca, depende de como tá meu shape, eu vou olhando isso. Pré-treino, eu já jogo alguma fruta e arroz, normalmente, um cereal, para me dar energia para treinar, e no pós-treino também, né? Sim. Que nem aqui tô comendo doce de banana antes de treinar. Porque hoje é treino de perna, então eu sei que eu vou exigir mais energia, então já venho carregando. Até que eu tô suando pra caramba já. E ainda ela começa a entrar sua, né, cara? Isso aí. Quem tem o metabolismo ativo, pessoal, na hora que entra energia no ciclo de Krebs, começa a girar a fornalha lá, vem gordura, vai ter esse calor interno. Mas aí. É interessante o que você falou, tem pessoas que ficam beliscando toda hora, e você falou da questão da insulina. E muita gente acha que o cara fazer, eu não sei qual é a sua opinião, mas na minha, o cara fazer muitas refeições, ele vai fazer essa teoria da fornalha de acelerar o metabolismo, mas muitas vezes se ele fica beliscando toda hora, ele acaba desacelerando a digestão dele e o metabolismo, de certa Também, forma. pode ser. Às vezes a gente... Tudo vai depender. Comia-se 3 vezes. Do estímulo. Comia-se 3 vezes. 3 vezes antigamente. Bastante. Era 6. Não, Arnold, por exemplo, você pega a dieta dele, era 4 refeições no máximo, sendo que uma era líquida, né? Uma era líquida. Era 4. E, por exemplo, o uso de insulina, eu não sei historicamente, mas eu acho que o primeiro cara que eu vi assim, que usou a insulina de uma maneira competitiva em alto rendimento foi Dorian Yates, né? Não, Tim Belknap. Tim Belknap. Porque ele era um diabético. Ah, tá. Mr. América. Foi o primeiro freak, assim, que... De que ano que era? 1990 ou 80. Era a época do Dorian, então, ali, né? O Dorian ainda não... Tava ali, mas ele foi o primeiro realmente, assim, a assustar pela aparência. Volume, né? Volume e cintura grande. Ah, tá. Ele ganhou o América, competiu vários campeonatos. Tim Belknap, você pode procurar. Ele foi o primeiro a usar, por causa da... Porque ele já era diabético, então ele usou isso a favor dele. A favor dele, instintivamente, os caras começaram a observar que ele era diferente dos outros. Demais. Mesmo usando esteroides, os caras, ele
Porque se a gente pega assim, a época da Orientes, antes dos anos 90, a gente pega anos 80, 70, você não vê um cara com o estômago dilatado. Todos eles treinavam muito vácuo e prezavam. Ele mesmo, que era o maior de todos, com uma diferença muito grande, ele fazia um vácuo muito forte. Muito que entrava aqui no apetite tifóide, aqui no externo, entrava o vácuo assim, o estômago. Então realmente, por isso que ele tinha aquela aparência bonita. Depois que esse cara apareceu, ele era socado. Ele era 1,70 m, ele era 100 kg, mas ele era. A cintura não era assim. Acharam esquisito. Numa época do Nimrod King, tinha uns caras ali que já estavam diferentes. Estavam seguindo aquele padrão de. Já aprenderam com ele. De insulina. Por que você tem o tamanho? Não, porque o GH se utilizava, né? Já desde a época do Arnold ali, ele foi um dos primeiros, né? Já tinha um GH, mas a insulina ali foi ele. Que eu vi. E quem propagou bem ela foi o Milo Sanselli. O Milos um dos especialistas, né, na insulina. Que divulgou definitivamente assim naquela era lá do Oriente. Foi um que conseguiu usar e não morrer, né? E ficou bem. Então. Bem em termos, né? Eu não vejo isso como tanto benefício. Eu sou um cara que, quem me conhece sabe que eu não sou um cara que abusa das coisas, porque eu visualizo sempre no longo prazo. Para mim, fisiculturismo é uma arte que você tem que levar a saúde junto. Então, se você chegou ali com 40 anos, você está com 20 anos, tem um shape ótimo, e 40 anos você não tem mais saúde, para mim isso não é fisiculturismo. Não é esporte, não é saúde. Sim. Então está se fazendo isso demais hoje, né? Claro, porque hoje virou uma corrida, né, André? O cara com 20 anos de idade, ele quer, além do dinheiro, da fama e da fortuna, ele quer o físico. Só que com 27, 28, ele não aparece mais. Isso não era assim antes, né? Era duradouro, os caras duravam. Robbie Robson, olha ele até hoje. Até hoje aí que vai ter um monte de cara, olha, a saúde é um fator importante na cultura física. Então, porque deixou de ser só uma cultura e virou um esporte de alto rendimento. Então, como você falou, às vezes o cara tem 20 anos, já tem 130 quilos, um shape já de tamanho de Olímpia, claro que não tem a mesma maturidade, mas você vê que ele está acelerando o processo. E aí não aguenta muito tempo, né? Não tem como o cara viver nesse alto rendimento. Porque você sabe que tem uma coisa muito interessante, entrando em bioquímica celular. O IGF, a própria insulina, tudo que anaboliza, tudo que a gente trabalha via da mTOR, as vias anabólicas, que evitam degradar a célula, elas preservam não células às vezes jovens e boas, mas células muitas vezes velhas, senescentes, já não fazem mais, não precisa ainda ser cancerígenas, mas elas não fazem mais aquela função como deveria. E nós temos um sistema de nós reciclarmos, que é visto no nosso meio de forma ruim, que seria o catabolismo. Mas quando a gente vê que a via antagônica da mTOR, né, que é da AKT-mTOR, mas que é da MPK que a gente chama, que é uma via que vai ativar a via das calpaínas, a via dos proteossomas, que vai degradar essas células velhas, é positivo. E aí quando você usa muito IGF, muita insulina, sem parar, mesmo a texto, por incrível que pareça, acreditem no que eu estou falando, você pode até estar bonitão por fora, mas você tem muita célula velha. Porque você desativa as vias de catabolismo celular, que é para ir embora, que é a via do FOXO. Quem estuda essas coisas sabe, vias do FOXO, que é de regenerar. Então, nem sempre o catabolismo é uma coisa ruim, né? Não, senão não existiria dentro de nós as vias de degradação. Mas todo o processo da natureza tem isso, né? De catabolizar e aparecer. Até a natureza das folhas, você vê que elas morrem e nascem de novo, né? É isso, e a gente precisa. E aí quando a gente preserva então essas células, opa, pode virar um erro gênico. Não está sendo benéfico. Entendeu? Né? É uma coisa interessante que você falou que me fez pensar na questão do câncer. O câncer nada mais é que uma célula que ficou defeituosa, ela não consome mais oxigênio, então ela vai consumir mais glicose. E se você for ver hoje os fisiculturistas, não praticam mais jejum, não praticam uma dieta limpa, então ele dá um clima propício para uma célula cancerígena cada vez crescer mais, né? Porque uma célula cancerígena consegue comer, ela se alimenta 5 vezes mais de glicose do que uma célula normal, por não conseguir oxigênio. Né? Isso é por aí. Isso é um efeito que se chama, que na oncologia nós chamamos de efeito Warburg. Então ela consegue ativar muito uma via glicolítica anaeróbia
sem o oxigênio. Por que sem o oxigênio? Olha como ela é esperta. Aquilo que nos dá vida imediatamente, que é o oxigênio, porque se eu fizer assim eu morro, nos mata no médio e longo prazo pelas espécies reativas de oxigênio, certo? Os radicais livres de espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio que vão causar aquele desequilíbrio na hélice do DNA. A célula cancerígena esperta, o que ela fala? Não quero esse oxigênio aqui em mim. Então ela sabe blindar muito bem o citoplasma dela e evitar o máximo possível. Então ela consegue, através de outras vias, produzir a energia para ela fazer a síntese, o ATP, e se multiplicar e fazer membrana citoplasmática, etc. e tal, e se perpetuar, né? Agora, a célula, nesse caso oncológica, neoplásica, a célula, quando ela vem sofrendo traumas, agressões, seja físicas ou química, ela vem passando por algumas disfunções que nós damos nome de displasia, anaplasia, metaplasia e vem então a neoplasia. Tá? Então essas células elas começam, antes de virar assim, elas já vêm sofrendo ali alguns traumas até então ela mutar, porque o nosso organismo ele limpa toda hora, ele está selecionando, isso aqui não presta, degrada, entendeu? Mas chega uma hora que nós temos os genes supressores de tumor, entre eles que a gente chama de P53, que ela consegue travar isso aí, muta, e ele não consegue mais ativar a via da apoptose, que é a morte celular programada. Então assim, eu sou uma célula que eu já não presto mais, bum, explodo. Existe uma programação dentro de mim. Eu me desprogramo essa explosão e viro então o anjo negro. Ela é ignorante, porque apesar de ela ser extremamente perfeita, porque ela tem alta reprodutividade, consegue extrair alimento de diversas formas. Ela é o anjo caído, mas ela é tão ignorante que quando ela matar o seu macrocosmos, ela morre também. É questão do ego, né? Se você for ver. Entendeu? Basicamente, ela quer tanto dominar que ela acaba morrendo. Isso vai, porque eu vou morrer se eu tiver e ela é minha parte. Assim é só na Gerson Dória, viu? É impressionante. Mas é um papo bom com esse aqui. Eu tô aqui só raciocinando. É impressionante, não é? Sim. O que é o conhecimento. O Mário tem muito conhecimento. Mas você sabe umas coisas interessantes, o pessoal fala muito também de antioxidantes, né? E você sabe que o antioxidante ele não tem que ser utilizado perto do treino. Porque durante o treinamento, o que a gente faz? A gente precisa ter a lipoperoxidação e a oxidação dos carboidratos para extrair energia. O aceptor final na cadeia respiratória, dentro da mitocôndria, é o oxigênio. Ele que puxa todos os elétrons. Então a gente não tem que inibir isso. Agora, fora dos treinos, a gente tem que inibir, porque essas espécies radicais podem ficar circulando de oxigênio. Eu tinha lido alguma coisa que falava que não era bom você utilizar vitamina C no pré-treino. Isso também, por esse motivo, perfeito. então. Agora, a vitamina C, acredite se quiser, ela tem mais efeitos estruturais de cofator, coenzima, em tudo que é tecido, tá? Inclusive, eu acompanho exames de certas pessoas que dosaram vitamina C, aí entraram no boom, vou treinar, vou começar a fazer dieta, treinar e tomo remédio não sei o que. E aí, quando você vai ver depois, dosa a vitamina C lá embaixo. Por quê? Porque o organismo, para recuperar os tecidos, pele, cabelo, pelo, não sei o que, tudo usa vitamina C. Até a nossa pele aqui, muita estrutura do colágeno, vai tudo vitamina C. Então ela é articulação. A parte realmente antioxidante dela é muito fraca. E até contraprodutivo para quem quer realmente ter um produto bom antioxidante. Nós temos muitas outras coisas, entre eles a astaxantina, muito mais forte, etc. Agora, o melhor de todos, ô Júlio, é a gente trabalhar com as nossas próprias enzimas hepáticas de segunda passagem, que são os melhores para a gente expulsar radicais livres, tirar xenobióticos, tirar coisas ruins, e a estimulação delas vem pelo brócolis e a couve-flor, por um produto chamado sulforafanos. Eu como bastante brócolis.
Esse aí ativa a melhor limpeza, o melhor detox que a gente pode ter. Eles ajudam também na tireoide, né? Também, Tanto o couve-flor como o brócolis, também. né? E também ajudam a expulsar compostos hormonais, subprodutos hormonais, que muitas vezes causam câncer. O Que a seriam gente os chama, produtos? por exemplo, um hormônio está circulando, ele vai ter que ser metabolizado em algo para ir embora. Esse vai ser um subproduto hormônio do meu corpo ou nosso, ah, tá. nosso mesmo, né? A gente chama de xenormônios, etc. E eles ficam circulando e eles vão fazer mal, cara, pra gente. Olha, por exemplo, um hormônio, ele não é mutagênico, ele é mitogênico. Ele hipertrofia, não, e ele divide as células, ele é mitogênico, mas ele não é mutagênico. Ah, mas Mário, pô, falaram que o câncer de mama ou o câncer não sei o que, o hormônio faz mal. Não é que faz mal, senão a gente estaria morto. É que a partir de que a célula mutou e ela expressa então receptores de hormônios esteroides, aí sim o hormônio é contraproducente. Mas ela mutou. E aí, se ela expressar num exame de imunohistoquímica, aí o hormônio é contraproducente, se antagoniza ele. Do contrário, não pode ter esse credo negativo que o pessoal tem por aí, o hormônio faz mal, vai dar... Não é assim, né? Até porque a gente geralmente vê as neoplasias em nós na terceira idade, quando justamente nossos hormônios caem. Entendeu? É que o problema também é que a nossa massa da nossa medula óssea também diminuiu. E toda a nossa reposição orgânica, a maior parte, todas as células vêm da nossa medula óssea. E aí mesmo de repente você jogando o hormônio, às vezes você tem um delay da recuperação. Daí nós que vamos ficando mais velho, o pessoal que já vem para a terceira idade, etc., tomar cuidado com a recuperação. Porque essas células satélites estão vindo lá da medula óssea, todo o sistema, entendeu? Então tem às vezes um delay a mais aí. E existe algum hormônio que estimula mais a medula do que outros? Então, o IGF, né, a testosterona, por isso que o hematócrito sobe. Mas uma pergunta. Por isso que as células vermelhas sobem. Sim, hematócrito. O hemogenin O também faz T3, isso. por exemplo, faz diferenciação de células satélite. Mas, por exemplo, se eu sou um cara que usa recorrente hormônios, e isso vai me afetar quando eu for mais velho ou vai ser de uma maneira positiva ou negativa? A questão da medula, né? Da medula, se nós pensarmos que essas T cell que a gente chama são as células pluripotenciais, elas são neutras, dependendo da sinalização elas vão se dividir no que você quer. Se nós pensarmos que ela tem um limite, pode ser que eu consuma mais rápido isso daí. E aí seria negativo. Entendi. Entendeu? Entendi. Seria negativo. É que nem a gente usar o hormônio e o testículo atrofiar, vamos dizer assim, né? De certa forma. Não, a medula não vai atrofiar, mas... Eu entendi o que você quis dizer. Vou forçar. Sim, mas a isso. medula atrofia, esse que é o problema. Ela se torna... Ela é branquinha, ela vai se tornando amarela, ela é vermelha, depois ela vai se tornando amarela e ela fibrosa na terceira idade. Que coisa que é o corpo humano. É muito interessante. Existe um relógio biológico todo, existe um relógio. Tanto que você pode ver, Gorila, pode ver, Dória, nós temos relatos históricos da vida do homem, mas nós continuamos vivendo o que vivemos. Podemos melhorar a qualidade, mas a nossa vida vai até isso aí, cara, ponto final. Entendeu? É 80 anos, 90, é isso aqui mais ou menos, cara, entendeu? Mas no Brasil morria não sei o que com 65, você tá, mas calma, porque nós tínhamos doenças microbiológicas, nós temos, certo? E não tinha toda a tecnologia que tem hoje em relação ao medicamento, né? Sim, a dieta também, porque é muito estudada a dieta do Mediterrâneo, quando a gente estuda longevidade, e porque o povo lá bate mais de 100 anos. Entendeu? Os árabes, os italianos, aqueles espanhóis do Mediterrâneo ali, né? Então eles falam, mas o que tem aquele povo lá? Vamos estudar.
E eles veem que são os alimentos que eles comem muita lá. gordura boa, né? Eles Isso, utilizam azeite, né? Bastante. Isso. E tem uma batata que agora me fugiu o nome, é uma batata que parece doce, mas ela é roxa. Não sei, um dia eu tava comendo aqui, caríssima. Já vi Essa batata. Ela é roxa por dentro também. E é caríssima assim, e eles usam muito lá. Resumindo, esses alimentos aí, eles protegem os nossos telômeros de encurtarem. Tá? Eles repõem a enzima telomerase e os telômeros se mantêm compridos. O que é o telômero? Imagina, para reduzir, é uma proteção de evitar com que a agressão chegue perto do núcleo celular. Ele dá a estabilizada. A gente vai escudo, oxidando, é um escudo. Imagina que seja assim a grosso modo para não confundir o pessoal. Entendeu? Então esses alimentos preservam os telômeros. Porque uma coisa é a tua idade cronológica, outra é biológica. E hoje a gente faz exame genético e vê isso. Sim. Entendeu? E aí se você está mais velho biologicamente, a gente tem como mudar os seus hábitos, a sua dieta, para tentar corrigir isso, equalizar. É a comida. É a comida. A comida e estilo de vida, né, Dória? É a comida e estilo. Hoje em Dormir, precisa dormir. também. As pessoas não dormem. Eu acho que com a vinda da internet, assim, se desregulou muito o sono das pessoas. Tá claro, né? Toda hora Não, luz, o cara tá lá à noite, luz. meia-noite, tudo escuro, mas com o celular, assim. Isso daí atrapalha o sono do cara bastante, se for ver. Ele tá envelhecendo. Sim. Tá envelhecendo. Não libera melatonina, trava, né? O olho E trava. aí é cultural. E também a alimentação de hoje em dia é muito diferente, né, André? Hoje em dia a galera dá muito mais importância para um fast food. Fast food eu não digo só o cara ir lá no McDonald's, mas um iFood, uma pizza, um negócio. Você não vê que hoje as pessoas têm tanta essa importância de não, eu vou comer um alimento limpo, eu vou comer um alimento fresco, não tem tanto isso, é mais pela praticidade. Praticidade de comer. Tá pronto, abre. E os minutinhos que você ganha fazendo isso, você perde horas, dias e anos na sua vida depois. O alimento limpo. Porque eu vou te falar pela história da minha família. Pô, eles foram quase todos há 100 anos. E não tinha esse monte de remédio que o pessoal toma hoje em dia. Não tinha essa monte. Não, Dória, você lembra aquela mesa tradicional? Leite de garrafa. Acabou, cara. Muito frango, sempre tinha verdura, legumes. Feito na hora, todo dia, fazia a feira, Fazia pão. entendeu? Fazia tudo e era isso, Você cara. vê o frango. Tinha lentilha, tem um arroz, Você vê o frango. entendeu? hoje. Alguns, Frango. tudo era no forno, não fritava, se dava um pastel forno. Forno é legal, arroz no forno, tudo. A comidinha de fazenda. Era limpa, a gordura era de porco. E não via esse monte de remédio que tem hoje em dia lá em casa. Não via lá na minha bisavó, os irmãos dela, meus bistios, todo mundo foi quase 100 anos. Fazia- Não tinha esse monte de remédio. Fazia erva. Eu lembro uma vez que eu torci o pé de um jeito, moleque, eu caí, a minha avó falou, não dá isso pra ele não, era aspirina que o pai tinha. Vamos colocar no pé dele, pegou uma folha lá, esquentou, amarrou um lenço assim no pé. Aquilo lá inchou, cara. De um dia pro outro dava uma bola. Mas o segredo de tudo é na natureza, né? Todos os medicamentos ele vem da Tudo natureza. era evitado, hoje é mais prático. Praticidade aí. Toma 50 gotas de pirona. O cara nem começou a sentir dor e já tá tomando o negócio, Ele não né? quer sentir, porque ele não pode largar o emprego, ele não pode largar o sistema que ele está e não quer saber. Ele passa pelo supermercado com uma bolacha de R$1, caralho, o que tem lá dentro? Só farinha de Sódio. trigo branca, sódio, açúcar. E vou te falar uma outra coisa. Oi, desculpa, Dória, perdão. A comida está muito industrializada. Muito. E tem uma outra coisa que poucos falam. É que também não teria muito o que fazer. Olha aqui, Dória, Júlio. Quase todo dia, meu apartamento é pequeno, quase todo dia, a gente varre o chão, passa as coisas e vem um pó preto. Não para de cair aqui. Não para de cair essa Em fuligem. qualquer lugar. Esse negócio a gente tá respirando aqui, ó. Bateu no meu alvéolo pulmonar, ficou ali. Isso é uma agressão. E parece que não, mas a gente vai ficando cansado, que a gente tem que recrutar o sistema imune, fagocídio, te retirar aquilo, subir, escarrar ou desintegrar. E aí você vê os casos de câncer de pulmão aumentando. Ah, sim, não. Aí é claro. O pulmão tá exposto aqui, ó. Pode Esse fechar. lixo todo aqui batendo ali, cara. É poluição todo Você dia. pode fechar, não abrir mais seu apartamento, e vai ter. Enche de sujeira. Você fala, de onde vem isso, meu Deus? Então a gente limpa aqui e fala, pô, mas é fresco aqui. É fresco o quê? Aí você Tá no ar. começa a ver subir câncer de pulmão e de intestino.
Por quê? Temos dois tipos celulares em contato com xenobióticos, com toxinas exógenas vindo de alimento ou do ar, e com celularidades que tem que se replicar com mais rapidez porque estão expostas assim. Uma hora dá um dano gênico. Sim, sim. Até como fisiculturista, né? Você para moldar seu corpo, quanto mais seu corpo tem que se recuperar dessas coisas, menos ele consegue usar isso nos músculos, né? O corpo ele acaba usando muita energia para se recuperar. Até porque vai atrapalhar a quantidade de oxigênio que eu também tá chegando em mim. Por incrível que pareça, faça uma preparação num lugar sem poluição, tipo um bosque, uma cidade do interior limpa. Mais limpo, shape. Vai ver se você não queima gordura mais rápido, se você não tem mais disposição, e faça no meio da cidade poluída. Muda sim. Muda, cara. Isso não tem uma volta. Nós não temos uma volta, vai ser poluído cada vez mais. Porque as indústrias não param, não vai parar. E a população cresce também, né? Cresce, a demanda é muito grande. Hoje um frango demora 30 dias. E abate. Mas te falar a verdade, 45. O cara leva para você os pintinhos na sua fazenda, te dá o antibiótico e o hormônio e deixa a luz ligada. Você só tem que fazer, você tem que tirar os que estão doentes, com protuberâncias na pele, tira, porque daqui a 60, 45 segundos ele vem buscar. Ver a altura, ver se está certo, pode tirar, pega todos. O seu trabalho é só esse. Muito rápido, né? Antigamente era o que? 6 meses? Só que um frango, pô. É amarelo, é branco hoje. É branco. Eu fui comprar o frango, o cara olhou pra mim assim, no mercado, meu amigo que treinava, que bateu a faca assim pra mim, pra me ter atenção, ó. Olhei pra ele e falei assim, ó, a faca. Eu tava comprando peito de frango, branco igual a camisa do Mário. Eu tava lá fazia 6 meses, 6 meses congelado. Aí eu fui na feira aqui, foi quando a senhora bateu esse frango? Ontem? Estava vermelho, assim, eu quero ver esse aqui. Nossa senhora, é outra comida, é outro gosto. É um valor muito mais alto também. Tem as coisas dentro, tem a porcariada, não tem como. E a criança ingere isso, vai ingerindo. Aí você vê uma criança com 9 anos de idade, 7 anos de idade, menstruando, porque está ingerindo uma quantidade grande de hormônio, isso tem de antibiótico, né? Tem tantas que acelera essa questão da menstruação, como também tem rapazes com 10, 12 anos que os hormônios dele não funcionam. Por exemplo, tem ginecomastia. Ele não tem testículo formado. Sim. Não tem formação testicular. Ainda mais o açúcar, né? O açúcar tem um grande impacto. Eu li sobre o açúcar que quando você ingere ele, durante 6 horas ele suprime sua testosterona. Ele dá uma queda boa na sua testosterona. Então, hoje em dia, as pessoas comem a cada 3, 4 horas comem açúcar. E no GH também. Mas sentado. Tanto que do GH também, tanto que uns dos testes em laboratório para ver se você tem deficiência de GH ou não você faz o jejum, coleta, faz infusão de glicose, ou você vai beber, tem todo e depois coleta de novo. E aí você vai ver a diferença, ele suprime o açúcar. Daí aquela questão também que tinha, não come muito carboidrato antes de dormir, para ver se na hora que você dorme, você consegue pingar. Consegue fazer uma exocitose maior ali dos grânulos somatotrópicos. Mas é meio relativo, porque tem um outro lado também, dependendo do horário que você treina, se for muito tarde, por exemplo, eu treino, eu como o carboidrato que eu tô puxando, na verdade, e esse carbo, sim, não é açúcar nem nada, é que eu quis entrar nisso aí. Parte de glicose. E também o carboidrato a gente tem que lembrar que é um puta anticatabólico. Um anticatabólico forte, né? Sim. Então assim, é muito relativo as coisas, depende. Tem que ir tateando, né? Estudando e também vendo como é que seu corpo funciona com cada coisa, né? É isso. Por isso que a bodybuilding é longo. É longo, é aprendizado constante. Sim.